tudo jóia? Hoje nós vamos ver a resolução, vamos resolver juntos aqui a questão de geometria espacial, só que de uma forma bem interessante. Eu achei uma questão bem interessante da Universidade Federal Rural do Rio, que é uma questão onde faz a gente pensar que é de uma forma a resolução até a gente entender exatamente o que a questão pede. Então vamos lá, vou marcar aqui os principais pontos. Uma taça em forma de cone tem um raio de base igual a 5 e a altura igual a 10. Ok, ele está se referindo justamente a essa primeira figura aqui. Tampando-se a taça e virando-a para baixo, conforme mostra a figura 2, pergunta-se qual a altura H a partir da base do cone ficará o nível do champanhe nesta posição. Às vezes a gente bate o olho e fala, poxa, mas esse aqui era assim, aqui é 10, aqui é 5, então o que tá sobrando aqui da base é 5. Logo, essa base também vai ser 5. Só que não é bem dessa forma, porque o volume que tá aqui não é igual o outro. Primeiro, porque a base desse que tá sem um líquido, sem um champanhe, ela é maior, então com isso ela comporta um volume maior de produto. Então, dessa forma, a gente não pode inferir isso. Outro ponto é que ele falou, considere raiz cúbica de 7 igual a 1,91. Normalmente as questões não dão dados gratuitamente, sendo que você não vai utilizar. Então, aqui já é um indício que a gente vai ter que fazer alguma coisa que envolva elevada à terceira potência ou raiz cúbica. Aqui já é um indício. Então, vamos tentar ir já direto para esse norte, tendo isso como norte. Primeiro ponto é que tem, como aqui se trata de praticamente a gente consegue transformar isso aqui num triângulo, tem uma relação que a gente consegue fazer aqui, que é o volume maior, o volume total, sobre o volume menor, que é esse volume aqui do champanhe. Tá bem grande esse V tá bem grande. Que o volume maior sobre o volume menor é igual a altura maior sobre a alturinha, que é justamente essa daqui, ó. Vou chamar ela de H0 para não confundir com esse outro H. Só que é elevado ao cubo, porque aqui nós estamos falando de volume, é algo que envolve a terceira potência. Então, já é um indício que a gente está no caminho certo, porque ali tem alguma coisa relacionada à raiz cúbica. Então, alguma coisa está relacionada ao cubo. O volume total, esse V, ele pode ser dado como o volume de um cone, que é π vezes o raio ele é 5 ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Então, esse volume, ele vale 250 π sobre 3, esse volume maior. O volume menor, a gente não sabe o valor dele. Então, nós vamos continuar chamando ele de Vzinho. Porque esse volume aqui, ó, vou pintar ele de azul. Esse volume aqui, ele é igual a esse volume aqui. A gente está considerando que ele tampou, não perdeu o volume de nenhuma forma, então é o mesmo. Então, esse daqui é o volume Vzinho. Por isso que nós queremos calculá-lo. Aqui, essa altura maior é 10, a altura menor é 5, que é o Hzinho. H0 elevado ao cubo. Quando a gente calcula isso daqui, fica 250 π sobre 3 sobre V. 10 dividido por 5 é 2, 2 ao cubo é 8. Então, dessa forma, o nosso Vzinho é 250 π sobre 24. Perfeito, nós temos o Vzinho, que é esse valor, e o V, que é 250 π sobre 3. Lembrando que aqui não está em unidade nenhuma, aqui é 5 centímetros, né, no caso. Então, aqui seria centímetros cúbicos e aqui centímetros cúbicos, porque a gente não fez nenhum tipo de transformação de unidade. A próxima etapa é tentar calcular essa altura. Então, a altura e volume estão bem relacionados. Vamos fazer de novo, é a mesma coisa que fizemos ali. Vamos fazer aqui. A altura maior, o volume total, né, da taça é o mesmo, então é o V, sobre esse V aqui, ó, aqui é um novo V.
Esse daqui, você concorda que é o V total menos o Vzinho? Porque esse outro V aqui, vou pintar ele de verde. Esse daqui de verde, que é o triângulo ou o cone menor, ele é justamente a diferença entre o volume maior, que é o volume V, menos o volume do champanhe. Então, por isso que dessa forma a gente vai colocar aqui embaixo é o V maior menos o V menor. E a altura? A altura é a total, que é 10. Dividido por essa altura aqui, ó. Que também é essa altura que estamos nos referindo a essa daqui. E essa daqui nada mais é do que a altura total menos esse H aqui. Olha, já apareceu uma coisa que nós queremos calcular, que é justamente esse H. Esse V, ele vale 250π sobre 3. Esse daqui vale 250π sobre 3 menos 250π sobre 8. 24, né? Desculpa. Então, aqui é 24. Aproveitar para consertar aqui. Então, aqui é 250 e aqui é 24. E aqui vai ser 10 sobre... Aqui é elevado ao cubo também, uma vez que a gente está relacionando volume com a altura. A gente não pode deixar de uma forma adimensional, uma forma totalmente estranha. Então, a gente compara o volume com a altura ao cubo. Sobre 10 menos H elevado ao cubo. Se a gente corta os 250π de todo mundo para dar uma facilitada na vida, fica 1/3 sobre 1/3 menos 1 sobre 24. 10 menos H ao cubo. Se a gente multiplica por 3 em cima e por 3 embaixo, aqui em cima fica 1, aqui fica 1 menos... Vamos multiplicar por 24, né? Que aí a gente consegue tirar o 24 de tudo. Quando a gente multiplica por 24 aqui em cima, fica 8. Aqui por 24 fica 8. E aqui fica 1. Olha que legal, começou a aparecer o 7 aqui. Então, aqui fica 8 sobre 7 é igual a 10 sobre 10 menos H elevado ao cubo. Aqui está o cubo, mas quando a gente passa ele para o outro lado, ele fica raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 7 é igual a 10 sobre 10 menos H elevado ao cubo. Por isso que a questão nos deu o valor da raiz cúbica de 7, porque é uma coisa que não consegue fazer por fatoração, nem nada do tipo. Então, teria que ter um valor aproximado. E aqui a gente consegue justamente entender isso. Que quando ele deu pra gente um valor, uma informação, uma consideração, é porque a gente vai utilizar. Então, a partir do momento que a gente encontra, já é um indício que a gente está no caminho certo. A raiz cúbica de 8 é 2, aqui é 1,91, é igual 10. Vamos apagar essa raiz cúbica aqui, né? Porque a gente já passou ele pro outro lado. Então, não precisa de raiz cúbica. Sobre 10 menos H. Multiplica cruzado, fica 20 menos 2H é igual a 19,1. Perfeito. Passou o 19,1 para cá, fica menos 19,1 é igual a 2H. Aqui fica 0,9 dividido por 2 é igual a H. Logo, H é 0,45 centímetros. Então, faz toda a diferença. Olha todo o racional por trás. Então, aqui foi uma questão muito interessante, principalmente porque a gente consegue evoluir no raciocínio, ver que às vezes a gente tem uma tendência ao erro, achar que é uma coisa e é outra. Então, se a gente batesse o olho aqui, batia o olho e falaria, poxa, mas aqui seria 5 centímetros. E não é. Ele é diferente. Então, aqui é 0,45 centímetros. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido o racional da questão para conseguir pegar esse mesmo raciocínio e aplicar em questões similares.
e entender que normalmente uma questão ela não dá informação gratuitamente. Até mais e tchau, tchau!